véspera de feriado aqui em Londrina, sexta-feira, dia do padroeiro. Então a gente vai dar uma esticadinha e feriado sugere viagem, né? Mas a gente ainda não está podendo viajar. Aliás, nós vamos falar de viagens no programa de hoje, no nosso bate-papo de hoje. A nossa convidada já está chegando, vamos colocá-la no circuito. Agora vai, Olá! Cris. Nossa, agora tá melhor. Tudo bom, Gelson? Tudo bem, obrigado, Cris, pela gentileza de nos atender. Obrigada. Muito Essa obrigada moça que eu. está aí é a Cris Pitol, ela é diretora da Albatroz Turismo, uma das mais importantes agências de turismo do Brasil, do sul do país. São mais de Obrigada. 30 anos de experiência no mercado e a Cris vai compartilhar um pouco dessa experiência, do negócio que ela dirige, para a gente entender esse momento. Aliás, Cris, antes da gente entrar na pauta, como é que você, mãe, mulher, empresária, está lidando com a pandemia? Conta pra gente um pouco da sua diária. Bom, obrigada, Gelson, pelo convite, por estar me dando essa oportunidade de estar nesse espaço conversando com você, com os ouvintes da Rádio CBN, que eu gosto tanto, parceiro nosso também de tantos anos, que a gente acompanha aí desde sempre. Bom, a quarentena pegou todo mundo de surpresa e para mim não foi diferente. Se ano passado alguém me falasse alguma coisa assim, olha, 2020, se prepara, que você não vai poder sair de casa, você vai ter que usar máscara, não vai poder ir no mercado com tranquilidade, não vai poder abraçar a sua família. Se a pessoa me falasse isso, eu falasse, você tá louco. Isso aí é coisa de ficção científica, coisa de filme, Impensável, né? isso impensável. Por mais que a gente tinha ouvido no final do ano que tinha chegado na China o vírus e tal, mas eu ainda tinha uma coisa assim, isso não vai chegar no Brasil. Hoje em dia, com tanta tecnologia, medicina avançada, imagina, a gente vai ter como barrar esse vírus e tudo mais. Mas, enfim, tá aí a história para dar um tropeço na gente, fazer a gente parar e pensar, refletir que a gente não é nada. E essa pandemia eu tenho feito muito isso, eu tenho feito muita reflexão, eu tenho olhado muito para mim e para a minha vida, para os hábitos como um todo. E aí a gente está se dividindo, né? Trabalhando, que é muito importante o meu trabalho, de toda a minha equipe. A gente tem uma preocupação muito grande, um carinho com os nossos clientes, que eles não podiam jamais ficar desamparados, porque é uma época de muito embarque, né? Abril e maio são os maiores meses que a gente tem de embarque. Então, a gente teve aí muito trabalho nesses dias todos, mesmo quando a gente ficou parado em home office, e mesmo assim a gente conciliou tudo isso com os afazeres de casa, com dar atenção para os filhos. Meus filhos que moram fora, nesse caso, todos voltaram para casa, o que eu achei maravilhoso, obrigado, quarentena. Mas tudo tem um lado bom, eu acho que isso é importante a gente sempre valorizar e agradecer que tudo tem um lado bom. E para mim, o lado bom de toda essa pandemia, de toda essa crise, é a gente poder olhar melhor para tudo que a gente faz. E na agência não foi diferente. A gente tomou uma série de atitudes com muita rapidez. Os clientes foram todos reacomodados, a gente focou bastante nisso com toda a nossa equipe. Então, a gente acabou não utilizando nenhuma daquelas MPs do governo, de suspensão de contrato de trabalho, de redução, até porque eu precisava da minha equipe em campo para poder reacomodar todos os clientes. Então, a gente agiu com bastante rapidez nisso tudo. E aí a gente também tomou as decisões de corte de custos, porque a partir de agora a gente sabe que com tudo fechado, a gente precisa também fazer o máximo possível para manter a sobrevivência da empresa, né? E Sim. graças a Deus, a Albatroz é uma empresa antiga, já temos aí 35 anos completados esse ano, e a gente tem uma gestão financeira muito forte, minha mãe que comanda ainda, ela ainda está na ativa, é uma empresa familiar, Uhum. e a gente é muito bem estruturado, a gente tem um caixa, a gente não tem dívida nenhuma, nem com banco, nem com fornecedor, nem com nada, então isso nos dá uma facilidade maior de resolver todos os problemas de reacomodação. Ô, Cris, antes da gente avançar um pouco mais na pauta da nossa conversa aqui, que são os reflexos da pandemia no negócio, fala pra Uhum. gente um pouco do perfil da atuação da Albatroz. 35 anos não são 35 dias. Quer dizer, você já viu outras crises, vocês Já, já Gelson, passaram já. por outros momentos difíceis. Como é que atua a Albatroz? Sempre pensando no cliente, sempre pensando em qualidade e segurança, sempre em primeiro lugar. Né? Uhum. Toda transparência e honestidade, esses são os princípios que regeram o nosso negócio desde sempre. Como eu te falei, é uma empresa familiar. Essa empresa começou com a minha mãe, que tem uma personalidade muito forte, é uma mulher muito firme. Quem conhece sabe bem, a dona Lourdes aí.
E esses princípios que eu aprendi dentro da minha casa, essa foi a minha educação, são os mesmos princípios que foram passados para a empresa. Então, a gente vem aí atendendo de geração em geração, sempre com esses mesmos cuidados que a gente sempre teve, e a gente foi passando por todas as crises que o nosso Brasil e agora o mundo já passou. Então, a gente teve aí gripe suína, H1N1, a gente teve vulcão no Chile, vulcão na Islândia, que fechou o espaço aéreo, a gente teve as torres que caíram, 11 de setembro, né? terrorismo, a gente teve Israel, a gente tinha grupo para Israel, um mês antes deu um dos conflitos que também tivemos que gerenciar. Assim, já vimos de tudo. Tudo que Uhum. você imaginar, já aconteceu, a gente teve que Mas lidar. nada E parecido com agora, pandemia, né, nada Cris? parecido com isso. O que Isso que é aí tá, diferente nessa crise, Cris? ela é maior, né, Gelson? É o mundo inteiro parado, não é só a gente, não é só uma região, não é uma coisa isolada. Ela atingiu todo mundo foi afetado. Então, essa é a grande diferença. Não é só a questão de você não poder viajar, é tudo, todos os negócios foram afetados, e isso tem uma cadeia aí que a gente vai ver o desenrolar agora nos próximos meses, né? Ao longo aí dos anos, a gente vai sentir esse reflexo. Essa É, que é a grande dificuldade, a gente está aprendendo bastante como lidar. Eu o acho assim, Cris, Gelson, depois disso, nós hum, estamos PhD, né? Pode acontecer o que acontecer, que a é gente verdade. vai dar conta de resolver fácil. É verdade. Cris, logo no início da pandemia, os experts, os especialistas no segmento, no trade, diziam o seguinte, tanto para as operadoras quanto agências, hotéis e companhias aéreas, não cancelar, adiar. A política de não cancelamento e adiamento deu resultado? Como é que você avalia essa estratégia naquele momento e passados aí março, abril, maio, 3 meses, eu acredito que o cenário já mudou um pouco. Conta pra gente como é que foi isso. Para nós, no nosso caso, 98% deu certo. Que A gente bacana. teve, assim, dá para contar em menos de uma mão os cancelamentos que a gente teve por circunstâncias muito pontuais. Verdade, Cris. Verdade, verdade. Fomos muito abençoados, todos os nossos clientes remarcaram. Então, porque realmente é isso, a pessoa ela tem a intenção de fazer a viagem, ela apenas adiou esse sonho. E assim, se você já está com uma viagem programada, ela já está paga, você já tem aquele desejo, você já planejou essa viagem com tanto carinho, tanto cuidado. Uhum. Nada melhor como você ainda realizá-la num momento futuro com segurança. E é isso que a gente tem trabalhado tanto para Mas poder reorganizar. me perdoe por interromper o seu raciocínio, mas isso também imagino que tenha relação, por exemplo, com o perfil do seu cliente e o nível de relacionamento ou a segurança entre as partes. Correto? Exatamente. Eu vou adiar, mas eu tenho Perfeitamente. certeza de que eu vou voar, eu vou fazer o meu passeio depois, não é isso? Exatamente. E algo mais, algo ainda que eu te cito, que é acima disso tudo, a confiança que os nossos clientes têm na Albatross. Uhum. Porque eles sabem que se eles vão remarcar essa viagem para o futuro, eles têm certeza de que a Albatross vai estar lá de pé no futuro para poder atendê-lo no que ele precisar. Então, a gente vê uma fragilidade no mercado, porque essa crise ela está pegando todo mundo. A gente vê as companhias aéreas balançando, algumas operadoras que já pediram recuperação judicial, nomes importantes que a gente tem aí no mercado. E conosco, não, a gente não tem esse problema, até porque somos pequenos, comparado a essas grandes empresas que têm um impacto muito maior, mas pelo fato da gente ter a gestão e a organização. E os nossos clientes confiam nisso e eles podem ficar tranquilos que isso realmente está coberto. E é isso, os clientes, pelo que você falou de perfil, é exatamente isso. O nosso perfil hoje, a Uhum. maior parte dos nossos clientes, a gente atua no perfil de lazer. Uhum. Temos um pouco de viagens corporativas, mas não é o foco principal da nossa agência. O nosso foco são viagens de lazer e Correto. viagens personalizadas. São aquelas viagens que a gente costura de acordo com as medidas do cliente, aquilo que ele quer, os sonhos, o seu orçamento, os interesses. Então, é um produto muito específico. E aí, essa viagem ela tem que ser realizada, ela não pode ser simplesmente cancelada pela pandemia, ela vai ser realizada no futuro com toda a segurança. Ô, Cris, a gente não sabe ao certo quando e como isso tudo vai acabar, mas a gente já tem insights poderosos, né? Por Uhum. exemplo,
Nós sabemos que num primeiro momento da retomada, o turismo regional vem com toda a força, correto? As pessoas vão demorar um pouquinho mais para entrar num avião, para ir para outro país, até porque ainda há restrições em outros países. Enfim, como é que será a retomada, na sua opinião? Quem aposta no turismo regional está correto na leitura? Tá correto, a gente já está sentindo isso acontecer num primeiro momento. Esse primeiro momento que eu te falo não é agora junho e julho. Alguma coisa em julho, mas muito tímida. Mas a partir de agosto e setembro, a gente já percebe uma procura maior Correto. por viagens que você possa ir de carro. Esse é o primeiro impulso daquela pessoa que ela quer muito viajar, ou se ela já tinha férias Turismo rodoviário. organizadas. O turismo rodoviário, aquele que você pega teu carro, vai, chega num determinado local e ali você vai fazer as atividades. Isso tem ocorrido bastante, a gente está com bastante procura nesse sentido. Já temos também aí, falando a partir de novembro, a gente já tem as viagens de avião. Voos mais curtos, então, como a gente é muito carente de praia aqui na nossa região, a gente tem muito também os voos já para o Nordeste já sendo bastante procurados, porque as tarifas também estão ridículas. A gente tem aí tarifas médias de R$ 400, né? É a tarifa média doméstica que a gente está vendo para a maioria dos lugares, que é uma tarifa que a gente nunca pôde usufruir. Então, a gente já tem muitos clientes que já remarcaram e outros que estão aproveitando essa oportunidade de comprar viagens para esse período, já mais nacionais. A gente ainda vê até o final do ano um movimento dentro do Brasil. E aí a gente já tem também uma procura a partir do ano que vem para as viagens internacionais. A gente ainda está com a América do Sul fechada, as fronteiras da Argentina e do Chile vão abrir provavelmente em setembro, a do Peru também ainda no final de setembro. Então, por isso que por enquanto a gente também não tem nenhum tipo de movimentação e procura nesse sentido. Mas já para o final do ano existe uma tendência das pessoas começarem a procurar a América do Sul também. É uma Correto. opção por ser um tempo menor de avião, tá mais próximo, acontecer alguma coisa, tá próximo, uma viagem mais curta para voltar. Então, são vários elementos que passaram a fazer parte do planejamento do cliente na hora de viajar. O fato de você poder voltar logo para a sua cidade, caso você fique doente ou caso aconteça alguma coisa. Isso virou um item de avaliação. A gente gosta muito de Estados Unidos, Miami, Orlando, Nova York. Quando é que a gente vai voltar a voar para Estados Unidos? Gelson, as tarifas estão imperdíveis, está muito barato, dá uma tentação muito grande da gente querer viajar. Claro que Barato as quanto, Cris? barato, R$ 1.900, é barato, né? É coisa, É é bem tarifa barato. de bem barato, é menos de Antes da 300 pandemia, dólares, né? dependendo do destino no Brasil, você pagaria muito mais do que isso. Muito mais do que isso, exatamente. Isso com um dólar que a gente tá a 5, né? Então, assim, é muito barato, é coisa de 300 dólares. Então, dá uma coceira de você querer viajar. A fronteira tá fechada ainda, ninguém sabe quando que vai abrir, isso vai depender de como vai se comportar. Mas já existem muitos clientes comprando viagens para o final do ano, começo do ano que vem já, porque já tem tarifas disponíveis até maio. Então, a Correto. gente já tem clientes aproveitando, principalmente, Gelson, que é algo novo assim para nós, que é a política de flexibilização. As Correto. companhias aéreas fizeram um acordo com o governo para poder passar bem aí pela pandemia, e uma das coisas que o governo pediu em troca é uma flexibilização nas regras de Correto. remarcação, cancelamento, até para que elas possam fazer caixa e vender as passagens. Então, se você compra uma passagem aérea hoje, dessas companhias que são do Brasil, você tem direito à remarcação sem multa nenhuma e sem diferença de tarifa, caso você só queira transferir. Então, é um risco que vale a pena você correr. Você pagar 300 dólares numa passagem, para Miami que seja, e caso você decida não viajar em março, sei lá, do ano que vem, ou que você tenha comprado no final do ano, não, quero remarcar para julho, você não vai pagar diferença nenhuma, a não ser que tenha diferença de temporada. É a única coisa que existe a cobrança. Se você comprou uma passagem de baixa temporada, você vai remarcar para um período de baixa temporada sem custo nenhum. É só essa questão, mas vale muito a pena, é um risco que vale a pena correr, né? Eu não Porque quero isso vai colocar, passar, né, Gelson? Vai sem passar, dúvida, então vai acabar, se Deus quiser. vai. O Cris, eu não quero colocar as companhias, nem tem essa pretensão, nem autoridade, para colocar as companhias aéreas na condição de vilãs, até porque eu acabei de ver aqui que tem gente do setor acompanhando a nossa live, mas elas sempre foram duras na queda, com o perdão do trocadilho infame.
Você acha que as companhias aéreas vão conseguir manter, sustentar esses preços mais acessíveis no pós-pandemia, Cris? Ou, de novo, a gente está vivendo muito em função do agora, está barato porque não tem demanda, e quando a demanda voltar, o preço dispara e vai ser difícil para remarcar, e se desmarcar, perde. E aí, Cris? Eu estou vendo que sim, né, existem várias pesquisas a respeito e até divulgação dos próprios dirigentes das companhias aéreas. O que eles falam é que, no primeiro momento, eles querem vender, eles querem fazer caixa, eles precisam lotar os aviões Sem que dúvida. estão ainda vazios. O que eles fizeram? Eles reduziram a quantidade de voos. Então, os voos acabam saindo com uma ocupação um pouco maior. Mas não se iludam, porque, na verdade, eles precisariam estar com uma malha muito maior para poder pagar toda a operação deles. Eu vejo que a companhia aérea, não tanto como um vilão, o que eu vejo é que a operação deles é muito cara. Sem Ela é dúvida. muito atrelada ao dólar, ela é muito sensível. A gente tem uma legislação trabalhista complicada E e uma uma carga muito legislação, pesada de impostos também, carga de né? impostos e uma legislação do consumidor também muito complicada, muito ainda protetiva, né? Que protege muito o consumidor, que a gente não vê em outros países. Aqui Uhum. se fecha aeroporto porque choveu, eles têm que te dar hotel, te dar uma alternativa Nos e tudo Estados mais. Unidos, E não. isso, não, fechou, choveu, fechou o aeroporto, você vai lá para o seu hotel e se vira, né? Eles até remarcam para outro dia, mas eles não te bancam nada. Então, uma série de fatores que acabam afetando a operação das companhias aéreas. O que eles falam para depois da pandemia, a malha vai se recuperar, os voos vão aumentar até chegar à capacidade normal, e é uma tendência das tarifas voltarem a subir, porque senão a conta não fecha. É Correto. basicamente isso. Eles precisam, eles têm lá o ponto de equilíbrio deles e eles vão precisar de muita ajuda do governo. Então, num primeiro momento, se não houver nenhum incentivo aí do governo para poder manter as companhias aéreas, eu não sei o que pode acontecer. A gente Infelizmente, viu já aí a previsto, Latam né? já. Teremos quebra, né? Infelizmente. Ô, Então, eu Cris, espero que não. numa proporção diferente, a gente está falando de como a crise, a pandemia pegou o setor aéreo. Eu queria que você falasse um pouco da hospedagem, dos hotéis, do receptivo, de quem está recebendo. Há também esse mesmo movimento? Está mais barato se hospedar? Tá. Tá? Uhum. Isso está mais flexível também? Sim, eles também estão com flexibilidade de você poder alterar a reserva para um outro período, sem cobrança de Uhum. multa e todas as facilidades. Todos os Correto. hotéis com medidas de higiene, de segurança, algumas redes usam consultoria de hospitais para poder implementar os métodos de higiene que sejam seguros para que você possa se hospedar sem risco nenhum. Uhum. Então, e o preço, realmente, os valores estão muito abaixo dos que eram praticados antes, porque é a lei da oferta e da procura. Sem dúvida. Então, é a lei que rege o mercado, é a primeira delas. Então, hoje a gente vê que existem ótimas oportunidades caso você queira programar a sua viagem, mesmo que seja para o ano que vem. Já existem tarifas boas disponíveis e, se você não puder ir, você pode remarcar para o futuro sem nenhuma penalidade. Isso é muito bom. Isso aí poderia ficar, né, Gelson? Seria algo assim que seria uma conquista do consumidor e Todos uma ganhariam, né? facilidade, todos ganhariam, seria uma facilidade muito grande. Tudo bem, coloca lá uma regra com uma antecedência, você não pode também cancelar um hotel ali na semana, porque ele não vai poder revender seu quarto. Claro. Tudo bem num período curto, você cobrar ali uma multa para o hotel também não ser penalizado, mas existem tarifas que, do momento que você faz a reserva, ela já é não reembolsável. Então, é duro isso para o consumidor tomar a decisão. Acaba não tomando decisão e acaba que todo mundo perde. Então, essa flexibilidade, ela seria muito benéfica se ela viesse para ficar. Cris, no pós-11 de setembro, o atentado às Torres Gêmeas e tudo que desdobrou a partir daquele episódio, a gente viu muito mais atenção, a gente assistiu muito mais atenção com a questão da segurança, segurança em aeroportos, segurança de voos, segurança nos destinos turísticos. E eu tenho lido muitos artigos e opiniões que apontam para a segurança sanitária. As pessoas vão optar pelos destinos e pelos parceiros que oferecerem mais segurança sanitária, mais proteção à saúde dele e da família. É isso, Cris? É isso mesmo. A gente já vê que existem selos que estão sendo emitidos, selos de segurança, selos de higiene, existem vários selos de Já? safe já.
Já existem selos, no Brasil já existem selos que estão sendo distribuídos aos hotéis que cumprem com algumas regras Correto. sanitárias. A gente já vê países que trabalham com esse selo. Então, a gente tem Portugal fazendo uma campanha muito grande no seu turismo, que foi um dos primeiros países da Europa a retomar pela redução de casos que eles tiveram. Uhum. E eles têm lá um selo já de segurança que eles oferecem ao setor turístico. E a gente percebe que os clientes procuram por hotéis e destinos que ofereçam essa segurança sanitária, essa segurança de higiene, toda uma estrutura que eles possam contar em caso de alguma doença, de algum sintoma que eles sejam atendidos. E a gente vê também uma tendência muito de destinos que sejam ou menores, ou ao ar livre, atividades ao ar livre. Isso também é algo que a gente tem visto Natureza. bastante por natureza, e não tanto centros, lugares fechados, museu, igreja, Correto. algo muito mais para contemplar a natureza, destinos, lugares abertos, praias, lugares menos cheios, hotéis não tão grandes, com tantos Foz do quartos que tem Iguaçu vai elevador. bombar, Cris? Vai. É. Foz do Iguaçu é um dos destinos que estão com uma boa promessa de se sobressaírem no curto prazo após essa pandemia, por Eles causa das acertaram nessa atividades. estratégia de reabrir, por exemplo, na semana passada, dia 10 foi aniversário de Foz. As cataratas retomaram, as atrações Uhum. retomaram, Itaipu na sequência. Ainda não tem, obviamente, aquele charme das compras no Paraguai ou aí da Argentina, porque ambas as fronteiras estão fechadas, mas é um movimento acertado, porque também teve muita crítica, né? De que Foz do Iguaçu poderia se expor excessivamente abrindo a cidade para o turismo. Qual que é a sua opinião, Cris? Eu acho que a vida tem que começar, né, Gelson? Não tem como ficar esperando esse vírus passar e tudo mais. Então, eu acho que se o destino puder oferecer o mínimo de infraestrutura e de Uhum. segurança, como a gente estava falando, de toda a parte sanitária, oferecer uma segurança e as medidas de controle de limpeza, o mínimo para as pessoas se sentirem confortáveis e seguras, eu acho que é viável, sim. Existem muitos cuidados que podem ser tomados, e aí vai da pessoa que vai fazer a viagem. Eu acho que é importante cada um fazer a análise se faz parte do grupo de risco, se tem alguma comorbidade e tudo isso. Eu acho que se você não tem nada, se você é jovem, uma família com criança, que as crianças têm menos sintomas, tem que ser isso pesado também antes de tomar uma decisão de uma viagem. E se você está livre disso, você pode viajar, mas você precisa avaliar se isso vai ser bom para você. É algo muito pessoal, porque existem pessoas que ainda não estão confortáveis, Uhum. mesmo não fazendo parte do grupo de risco. E eu acho que não devem viajar mesmo, porque a viagem é algo para você se sentir livre, para você contemplar aquele lugar, apreciar a companhia das pessoas que estão com você. É um momento de paz. Então, você não pode viajar com medo. Então, precisa viajar no momento que você se sentir mais confortável. E os destinos oferecendo todas essas medidas, como o Foz está oferecendo, eu Uhum. acho que é um ótimo recomeço. Eu desejo tudo de bom, que Foz retome, todas as regiões também comecem a segurança e esse turismo. A gente teve uma pequena interrupção aqui na nossa conexão. Reta final já. O Cris, o checklist da viagem vai mudar. O que é que você Uhum. tem dito para os seus clientes, para os clientes da Albatross, que vão pegar a estrada, que vão pegar avião agora, além de todos aqueles cuidados que você já orientava antes? Aí, o que, que entrou no Uhum. checklist? Entrou, levar o álcool gel, a máscara, são os itens que agora vão fazer parte. Você estava falando do 11 de setembro, eu estava me lembrando, a gente viajava com um medo, né, Gelson? A gente tinha um medo, ia para o aeroporto, passava naquele raio-x, uma tensão, um medo, uma coisa que a gente não sabia, algo incontrolável. E agora a gente também tem esse medo, só que é um medo diferente, é um medo que não é uma ameaça de alguém vir, de alguém, de uma pessoa te fazer algum mal, e sim de uma Não é visível, não é superfície, tangível, não né? é visível, exato, é algo que pode estar no ar e agora, então virou um medo assim mais abstrato, mais É né, verdade. intangível mesmo, como você disse, é algo diferente. Agora, os cuidados, o checklist é realmente a primeira coisa, é você avaliar se você deve fazer a viagem. No momento, fique em casa, não precisa ninguém viajar agora, mas pode começar a planejar para o futuro, num futuro de que quando você se sinta bem para fazer essa Correto. viagem. A outra Insegurança. coisa é avaliar o destino. Para onde você vai viajar? É um destino que tem uma infraestrutura? Está distante? Não está distante? No primeiro momento você não prefere ir para um lugar mais próximo? Ou não? Para mim tudo bem, eu já posso fazer um voo longo? Beleza, não tem certo e errado nisso. O importante é você ter as medidas de segurança
Não fazer loucura, exatamente. Procurar os destinos que estejam realmente preocupados e cuidando dos seus visitantes e levar na sua mala tudo aquilo que você pode precisar durante o trajeto. Esses itens que vão fazer parte da nossa vida, o álcool gel, a máscara, e isso vai ser para sempre, por um bom Ok. tempo, né? Ô, Cris, a reta final da nossa conversa eu vou te liberar porque você deve ter muita coisa para fazer. A gente tem pedido aqui, desde que nós fizemos uma live com o Teco Medina, o Luiz Gustavo Medina, e aí teve um insight muito bacana aquela conversa. Aí a gente tem pedido o seguinte para os nossos parceiros aqui da live do CBN Entrevista. Eu quero que você me indique uma série, um livro e um filme. Se é que você conseguiu assistir ou ler alguma coisa nesse período, porque imagino que você esteja trabalhando. Filha da Dona Lourdes, você deve estar pedalando, né? Ah, é verdade, a gente está bem ocupado aí, bastante serviço, mas está muito bom, tá ótimo. Bom, enfim, live, série, eu assisto bastante, eu maratono bastante as séries, né? Agora eu estou assistindo Modern Family e eu Bacana. tô dando bastante risada, porque é algo leve, eu não quero nada muito pesado agora, né? Não tem problema, Uhum. cata o fone. O Segura o fone fone. caiu. Pega, É, coloca de ai, volta, não tem problema. livro, Hum. livro aqui em casa a gente está falando muito sobre investimentos, né, pela fase de vida que os meus filhos estão passando. Uhum. Então, tem um livro que eu gostei bastante de ouvir falar sobre, eu não tive a oportunidade de começar a ler, que é o do Investidor Inteligente. Uhum. Então, tá aí na minha listinha. Bacana. E qual outra coisa que você falou que é Filme. para eu te indicar? Um filme. É... Ah, é assim, de pronto, difícil de eu falar? As séries ocuparam o espaço Ah, dos filmes e outra. Filme bom é no é cinema, com todo verdade, respeito, né? é verdade. Mas deixa eu me ver o que eu gostei de assistir. Hum, Dei muita risada num filme estrangeiro, um filme francês, que chama que eu fiz de mal para Deus, ou uma coisa assim. Mas eu dei Francês. tanto, é um filme francês, Eles são mas achei maravilhosos. muito engraçado, porque eu tô nessa quarentena bem leve, né? Você tá vendo? Eu Boa. quero só dar risada, ver Nem dá coisa para boa. ser diferente, né, Cris? Para não pirar, né? Para manter a É saúde mental em verdade. dia, né? Pra gente estar bem de dia, né? Eu dei bastante risada, achei muito legal. Que mal eu Legal. fiz para Deus, é o nome tem alguém já falando aqui do filme, foi muito bacana. Cris, para a gente encerrar, sua mensagem. Tem muita gente, tem muito cliente da Albatroz, tem muito parceiro da Albatroz, tem muita gente da audiência da CBN que, se ainda não conhece o trabalho do Albatroz, vai conhecer no pós-pandemia. E aí, seu recado para a gente fechar. Meu recado é que isso tudo vai passar, Gelson, tudo passa. E isso aí vai passar, vai ficar para trás, a gente vai sair mais fortalecido de tudo isso e vamos levar uma lição grande para a vida. E quando tudo passar, eu acredito que a gente vai viver um momento melhor. Eu acredito muito na humanidade, no ser humano, e eu sou uma eterna otimista, então eu consigo enxergar e acreditar que a gente vai sair mais fortalecido e melhor depois de tudo isso, e muito grato até com tudo isso que aconteceu, porque existem coisas boas também dentro de uma crise, muitas oportunidades. Muito E é isso, aprendizado, né? vai passar e depois a gente vai curtir tudo isso que passou, vamos descontar todo o tempo perdido aí. Revenge traveling, que é uma tendência boa aí de você se vingar através de viagens, de tempo perdido que você não, as viagens que você não fez, você vai fazer todas elas depois, e assim como as viagens, todas as outras coisas que ficaram para trás. É isso. Cris, obrigado pela sua gentileza. Foi um prazer, tá? Obrigada, foi um Espero revê-lo prazer em breve também. pessoalmente. Obrigado pela Também. contribuição. Espero que você fique bem, em segurança e com saúde, tá bom? Obrigada para vocês todos também. Um grande abraço, estejam em segurança e contem comigo. Foi um Beijão, prazer. Cris. Até mais. Beijo, tchau.